Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Reconciliação com Deus. Como podemos nos reconciliar com Deus? Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer o santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. A reconciliação com Deus só é possível através de Cristo. Isso significa que a única forma de o homem se reconciliar com Deus é por meio dos méritos do Senhor Jesus Cristo, que através de sua obra redentora satisfazer as exigências da justiça de Deus e trouxe paz aos redimidos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A Bíblia nos diz de uma forma muito clara que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. No que diz respeito no livro de 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Cristo nos deu acesso ao santuário celestial por causa de sua justiça. Hoje podemos nos achegar com confiança com o trono da graça de Deus. No que diz respeito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Então, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A parte dele, não há outra forma de nos aproximarmos de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Além disso, a Bíblia nos deixa claro que todos os homens, independentemente de sua raça, língua, nacionalidade ou qualquer característica, absolutamente todos necessitam ser reconciliados com Deus. Por isso que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos explica que tanto os judeus quanto os gentios são reconciliados com Deus por meio de Cristo. No que diz respeito ao livro de Efésios, capítulo 2, versículo 16. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O pecado nos separou de Deus. O pecado trouxe sérias consequências para a humanidade. A mais grave delas, e de onde todas as outras consequências resultam, foi a separação entre o homem e Deus. Isso significa que, por causa do pecado, o relacionamento entre Deus e o homem foi destruído. Amém? É fácil entendermos isso quando sabemos que, basicamente, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é totalmente santo e justo e não pode tolerar o pecado. Então isso quer dizer que a culpa pelo relacionamento ter sido
quebrado é inteiramente do homem. Foi o homem quem se tornou desobediente e preferiu ser inimigo de Deus ao ter prazer em transgredir sua lei. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Portanto, depois de ter sido corrompido pelo pecado, o homem se tornou incapaz de, por sua própria vontade, fazer qualquer bem espiritual em relação a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O que realmente dá prazer ao homem morto em suas ofensas e pecados não é fazer a vontade de Deus e andar em seus caminhos, mas é fazer a vontade de sua própria carne e andar segundo o curso deste mundo. Logo, a paz foi perdida e o homem desobediente passou a ser merecedor da justa ira de Deus. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pela cruz, Cristo nos houve reconciliação com Deus. Reconciliar significa fazer as pazes, ou seja, restabelecer a paz. Na Bíblia, o verbo reconciliar e seus cognatos traduz um termo grego que era empregado inclusive para se referir a um ajuste de valor numa transação comercial ou para falar de troca de moedas de valor equivalentes. Passando ao contexto de relacionamento, esse termo traz o sentido de voltar a ter o favor de alguém, ou restabelecer um estado de harmonia anterior, no sentido de restaurar uma condição favorável que foi perdida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então fica claro que o homem precisava de reconciliação com Deus. Por causa do pecado, ele havia perdido o favor divino e passou a estar debaixo da sua ira. Mas ainda havia um grande problema. A situação do homem era tão terrível que não havia nada que ele pudesse fazer para restaurar novamente o seu relacionamento com Deus. Amém? Havia um valor a ser ajustado que o homem jamais poderia pagar. Então, a única forma para que houvesse reconciliação com Deus novamente era se o próprio Deus providenciasse esse pagamento. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É nesse ponto que entra o sacrifício expiatório de Cristo. Jesus Cristo nos assumiu o lugar dos pecadores diante do juízo de Deus, pagando a dívida que lhes era devida. Ele se fez pecado por nós e assumiu a punição que cabia ao homem por ter transgredido a lei de Deus. No que diz respeito no livro de 2 a Coríntios, capítulo 5, versículo 21, no que diz respeito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, ele
cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando na cruz. No que diz respeito no livro de 2 a Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Para isso que o apóstolo Paulo nos escreve que a história da redenção provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. No que diz respeito ao livro de 2 a Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Cristo é a nossa reconciliação com Deus e por isso temos paz. Quando nos falamos que Cristo é a nossa reconciliação com Deus, estamos afirmando que em Cristo a graça de Deus é restaurada aos pecadores que se arrependem e colocam sua confiança nele ao compreender sua morte expiatória. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Filho de Deus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. No que diz respeito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Então, uma vez tendo sido reconciliados, os redimidos agora têm paz com Deus. É isso que a Bíblia nos diz. No que diz respeito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O motivo e a fonte dessa paz é o próprio Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo nos escreve, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Perceba que o apóstolo Paulo não apenas diz que Cristo restabeleceu a paz entre Deus e os homens, mas também uniu em um só corpo dois povos que estavam separados, judeus e gentios. Cristo derrubou a parede da separação que estava no meio desses dois povos. Agora, pelo Evangelho de Cristo, o Espírito Santo reúne na presença do Pai
tanto judeus quanto gentios. A reconciliação com Deus pela obra de Cristo foi completa. Definitivamente, nenhum povo foi excluído. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Assim, todos aqueles que recebem a Cristo como seu Redentor, mediante a fé, fazem parte de um novo templo espiritual edificado para a habitação de Deus no Espírito. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Reconciliados com Deus por sua união com Cristo, aqueles que eram inimigos de Deus agora são chamados amigos. No que diz respeito no livro de João, capítulo 15, versículo 15. Aqueles que eram filhos da desobediência agora são chamados filhos de Deus. No que diz respeito no livro de 1 a João, capítulo 3, versículo 1. Essa reconciliação é tão perfeita que em Cristo, pelo Espírito, o próprio Deus nos habita naqueles que foram reconciliados. No que diz respeito no livro de 1 a Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que palavra tremenda. E essa palavra entre em nossos corações. Deus os abençoe, a sua família e a sua vida, em nome de Jesus.